Voltamos! E olha só, É. gente, tem um assunto que nós gostamos de falar aqui também, é beleza, né? E olha, nós estamos hoje aqui com um cirurgião plástico que vai tirar todas as dúvidas sobre flacidez na pele, que é um negócio difícil de resolver, viu, Bruno? Exatamente, a gente está sempre em busca da perfeição, né? Tanto que a gente anda até utilizando filtro aí no Instagram que a gente fala, olha, esse minha pele fica boa, esse mais ou menos. Não conta não, brincadeira. Ó, mas para falar tudo sobre isso, como é que a gente resolve, quais são as melhores indicações, a gente hoje está recebendo aqui o Dr. Presper. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né, de falar um pouquinho aí do que eu amo fazer, que é a cirurgia plástica, e poder falar também de flacidez, que é um pesadelo aí, principalmente para as mulheres, né, também para os homens atualmente. As mulheres se incomodam muito com a flacidez de pele. É um pesadelo constante, difícil de resolver. Olha, vou falar que com o tempo, realmente essa questão aí da falta de produção de colágeno é uma coisa que vai acontecendo cada vez mais. E a pergunta que eu queria fazer a princípio, assim, logo de cara, se fosse para você falar, por exemplo, em 1 minuto, o que fazer para ter cuidados com a flacidez, especificamente, o que você falaria? Nossa, pegou aqui no pulo. Primeiramente, uma boa alimentação. Eu acho que a alimentação é a base de tudo, rica em proteína, tá, Certo. pessoal? Então, quem está assistindo aí, é muito importante a gente ter uma alimentação rica em proteína, pelo menos a quantidade adequada que você precisa de proteína, que vai construir boa parte do colágeno que a gente tem. Hoje em dia, muita gente aí fala de suplementação de colágeno, suplementação de vitaminas, para você ter um colágeno de melhor qualidade também. E principalmente, isso aqui não sei se muita gente fala, evitar tomar sol, Kelly. Ah, é? Se você tomar muito sol, principalmente sem proteção, sem protetor solar, ele acelera o envelhecimento da pele. E a flacidez vem junto. Nossa, você sabe que é uma coisa que é curiosa e que não são as pessoas que têm diariamente esse cuidado, que é passar protetor solar. Eu tenho a impressão que as mulheres se cuidam mais nesse sentido. Você costuma passar protetor solar todos os dias? Todos os dias. Doutor, qual é a melhor indicação? Quantas vezes por dia? Em quais horários a gente precisa passar para cuidar nesse sentido? Geralmente, assim, a indicação é a gente colocar o protetor, geralmente antes de você ter exposição solar. Quanto maior fator de proteção solar, melhor. Cada tipo de pele também responde melhor ou pior ao sol, à luz solar. Então, aquela pele bem clarinha, quem está assistindo. Aquela pele muito clara, nem é para tomar sol, tá, Bruno? É melhor ficar longe mesmo. Mas, principalmente, logo antes de você sair de casa, por exemplo, e se pudesse, depois do almoço, por exemplo, seria uma segunda passada. Eu sei que pouca gente vai ter essa disponibilidade, né? Eu geralmente passo, por exemplo, de manhã antes de sair, mas depois às vezes você está na rua, acaba não levando, né? Sim. Agora, se for à praia, por exemplo, depois de entrar na água, sempre reaplicar a cada 1h30, 2 horas, para você ter essa proteção e poder evitar aí essa flacidez e as ruguinhas, né? Entendi. Agora, qual que é a área mais procurada para a correção de flacidez? Assim, tirando a alma, né? O corpo da cabeça aos pés. Mas qual que é a região mais procurada? Por exemplo, das mulheres, né? Sim. Bom, a região mais procurada, que eu vou falar direto para vocês, pelo menos lá no consultório, é a região da barriguinha. Ah, é? E com o tempo acaba ficando bastante flácida. Mulheres, principalmente, que têm a gestação. As mulheres têm aí as gestações, acaba esticando muito a pele, então é mais um fator adicionando aí a tudo que eu falei. Sim. A mulher engravidou, esticou a pele ali com a gravidez, 1, 2 ou mais gestações, acaba ficando flácido, mesmo que seja magra, por conta do desenvolvimento do bebê, né? Então aquela pele às vezes não volta totalmente ao lugar e aí a gente precisa fazer algum tratamento, né? Pode ser cirúrgico ou não cirúrgico. Isso que eu ia falar, aqui, até pegando o gancho com você. Sim. A flacidez na barriga, eu acho que é algo que dá até para resolver facilmente, principalmente com cirurgia plástica. Agora, quando são outras regiões, por exemplo, aquela parte de trás da perna, que é a famosa bananinha. Nossa, bananinha. Né? Às vezes até mesmo o bumbum, o braço, Sim, já é um sim. pouco mais complexo. Nessas partes, por exemplo, na bananinha, o que fazer? Então, aí outras áreas, por exemplo, se a gente tiver muita flacidez na região abdominal, por exemplo, uma cirurgia plástica, a gente já falou, mas existem tecnologias hoje em dia que você pode usar até junto com a lipoaspiração ou isoladamente. Por exemplo, radiofrequência, você pode usar um ultrassom microfocado, algumas com a cirurgia ou até sem a cirurgia em ambiente de consultório, que vai melhorar e vai tratar essa flacidez. Também tem os bioestimuladores de colágeno, são produtos que a gente injeta diretamente onde tem a flacidez. Isso vai estimular a sua produção de colágeno localmente, né? Porque pensa, se você tomar um comprimido de colágeno, ele vai agir no corpo todo.
Agora, se você tem mais flacidez, por exemplo, na coxa do que em outras regiões, a gente pode fazer uma aplicação naquele local para estimular mais colágeno naquele local e você ter um tratamento efetivo. Porém, quem está me assistindo, se você tiver muita flacidez, mas muita mesmo, hein? Seja em coxa, braço, nas costas, na barriguinha, acaba tendo que indicar uma cirurgia para retirada de pele nessas regiões, se for uma flacidez muito grande, né? A gente sabe que para o rosto, às vezes a gente tem aplicação de Botox, né? Que às vezes acaba congelando o músculo. Eu queria até saber de você se essa é uma prática que tudo bem fazer, sempre que precisar, ou se tem alguma contraindicação fazer Botox para congelar o músculo e não esconder essas ruguinhas. E esconder. Na realidade, eu vou falar mais uma opinião assim do que eu vejo na prática, né? Eu sou super a favor de fazer procedimentos. Não somente por ser cirurgião plástico, mas eu acho que, por exemplo, o Botox tem estudos que comprovam que quando você começa cedo, sei lá, 30 anos já começa a fazer, ele tem um caráter preventivo. Então você vai acabar tendo menos ruga quando tiver, na medida que for envelhecendo. Realmente, tem estudos que mostram isso. Então eu sou a favor, mas não daquele aspecto congelado. Então é mais uma opinião. Porque quando você faz o Botox em excesso, você fica sem expressão praticamente. Então fazer dentro de um certo equilíbrio vai ser positivo, mas evitar o excesso, que seria aquela face, eu acho, congelada que você está querendo dizer. Eu acho que daí você perde totalmente a expressão, totalmente, né? E quais são os tratamentos hoje, assim, né, de alta tecnologia, de última geração, que estão sendo feitos nas peles, tipo, para acabar com a flacidez? Então, existem algumas máquinas, vamos falar a questão então na cirurgia. Hoje em dia a gente consegue fazer uma lipoaspiração, colocar uma canulinha, que é um canudinho com um buraquinho que vai tirar a gordura, né? Isso é muito... Já é seguro, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que não é seguro desde que seja um profissional habilitado, que tenha prática, né? Um cirurgião que tenha um bom treinamento. Agora, existem tecnologias que você pode fazer logo após que você fez uma lipoaspiração, por exemplo. Por exemplo, o Renuvium, que é uma radiofrequência, é um jato de plasma, que ele vai descarregar uma energia e vai retrair aquela pele logo depois que você fez a lipoaspiração. É uma opção. Existem outras máquinas, o Baritite é uma outra máquina que você também é uma radiofrequência, que você usa após a lipoaspiração, também faz a retração da pele, fazendo essa pega, ela colar melhor e você tratar a flacidez junto com uma lipoaspiração, principalmente em casos que você não vai cortar, né, tirar a pele fora, cortar a pele. Né? Então você é indicado fazer uma tecnologia, principalmente se você já tem um pouco de flacidez, para tratar aquilo e não piorar depois de uma lipoaspiração, por exemplo, ou com o passar do tempo. O Renuvium, por exemplo, ele tem algum grau de flacidez indicado? Ou qualquer tipo de flacidez pode ser utilizado? Na realidade, vamos pensar que assim, se você vai fazer uma cirurgia, geralmente tem uma lipoaspiração associada, você vai tirar um pouco de gordura da região. Raramente você vai ter alguém que vai fazer só o Renuvium, que é o jato de plasma, né? Então, se você vai fazer uma lipoaspiração, você já vai gerar flacidez já pela retirada da gordura. Então, hoje eu acabo indicando para todo mundo que vai fazer uma lipoaspiração o tratamento já de flacidez, porque toda lipoaspiração, vou falar uma coisa que não é muita gente que fala, toda lipoaspiração gera flacidez. Não sei se vocês sabiam disso. Toda lipoaspiração gera flacidez, porque você tira o conteúdo, né, a gordura, acaba ficando a pele um pouco mais solta. Então, o ideal seria já fazer uma tecnologia, seja uma dessas que a gente conversou, ou até depois aplicações de bioestimulador de colágeno, que daí tem várias substâncias, mas sempre que fizer uma lipoaspiração, o ideal seria você associar o tratamento de flacidez de pele. Agora, completando, no caso o Renuvium ou outras tecnologias, é para flacidez quando ela é leve até média, vamos dizer assim. Se for uma flacidez muito acentuada, uma flacidez muito grande, aí geralmente a gente vai para outros tipos de tratamento, até mesmo a cirurgia para retirada de pele. Olha, sabe uma coisa que eu li recentemente, que é um tabu aí para as mulheres, é que essa região dos olhos, principalmente para as mulheres, né, que tem olheira, tem uma flacidez aqui na região dos olhos, que agora tem como fazer enxerto, né? Porque às vezes faz um procedimento estético, mas parece que agora tem um procedimento, quer dizer, nem sei se é agora ou se já faz um tempo que existe. Sim. Que é um procedimento cirúrgico, que é fazer enxerto, né? De repente tirar um pedacinho de carne de alguma parte do corpo e colocar aqui na região dos olhos. Sim, seria. Na realidade, você tem razão, Bruno. A gente pode fazer... O enxerto é muito famoso, o enxerto de gordura, quando a gente, para quem está assistindo, é que a gente tira a gordura numa lipoaspiração, prepara aquela gordura e retorna em outra região para ganhar volume
ou para rejuvenescer, no caso, né, do rosto. E isso a gente faz sempre uma lipoaspiração para poder pegar a gordura e usar. E aí onde você pode colocar? No rosto todo, não é nem só na olheira, você pode usar várias áreas do seu rosto para equilibrar, porque com o envelhecimento, não sei se vocês sabem, a gente vai perdendo volume do rosto. Volume de gordura, volume ósseo, volume muscular, perde volume. Então a gente vai ficando aquela cara mais chupada, vamos dizer assim. Tem como treinar o rosto, né? E aí você pode pegar essa gordura que você fez de uma lipoaspiração, preparar e fazer o enxerto para você retornar um pouco desse volume que você perdeu. Então é muito válido, isso é verdade, sim. Entendi. Teria coragem, Kelly? Não. Ah, mas O você rosto- também não Vamos, precisa, Kelly. né? No rosto é um lugar que eu tenho um pouco de receio de mexer, mas no resto do corpo eu não tenho medo, não. Ah, então, ó. Dormindo ninguém vai ver, né? Acorda, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A flacidez realmente é algo que com o tempo você vai percebendo que é como se você estivesse derretendo. Verdade. Derretendo. E hoje, né, no auge dos meus 25 anos, eu percebi que a alimentação realmente faz muita diferença. Bastante. E agora você me falou que a alimentação tem que ser baseada em proteínas. Então, no caso, a proteína é o que faz a diferença na alimentação. Eu sei que o açúcar deve ajudar bastante. Não, a tem piorar, vários, né? tem vários detalhes. Eu chamei mais para proteína porque a população, e eu acho que acredito que no Brasil como um todo, a alimentação da nossa população é muito deficiente em proteína. Então, se você, no consultório, eu comecei já faz alguns anos a fazer eu faço cirurgia, mas acaba perguntando um pouco da alimentação. E eu fazendo o cálculo de proteína necessária por dia, a gente tem um cálculo para chegar nisso, eu percebi que a grande parte das mulheres que me procuram não consomem a quantidade ideal de proteína. Sim. Agora, sem falar no restante, né? Se está comendo uma gordura de boa procedência, que faz bem também para a pele, por exemplo, o carboidrato, que é bom, mas complexo. Mas eu percebi que tem uma deficiência muito grande no consumo de proteína diário. E imagina, o colágeno vai muitos aminoácidos ali que vêm da proteína e acaba sendo deficiente, você acaba perdendo isso ao longo do tempo. A pessoa que já tem problemas com a flacidez, ela já tá ali, né, toda meio que derretendo. Se ela, de repente, começa a arrepiar a proteína, assim, claro, é uma quantidade certa, da maneira certa. Sim, sim. Vai melhorar muito ou não vai ter jeito, vai ter que fazer um procedimento aqui, outro ali, não tem muito socorro? Eu acredito que não, que a resposta para isso é não. Você vai só adequar a sua dieta, então você vai, vamos dizer, você vai interromper um processo que estava acelerado por conta de um consumo, de uma alimentação melhor. Mas o que veio acontecendo, provavelmente você vai precisar de uma ajudinha. Mas sabe que essa coisa que você falou sobre o cálculo de proteína que às vezes o nosso corpo precisa, as pessoas não sabem. O nosso corpo tem determinadas gramas, né, se é que a gente pode dizer assim, de proteína diária que a gente precisa consumir e aí sim estimular, inclusive, a produção de colágeno. Talvez seja o momento, então, de você ver aí quanto você tem de altura, quanto você pesa e calcular quanto de proteína que você precisa para cuidar até da flacidez do rosto, Exatamente. Né, doutor? Concordo plenamente, Bruna. Bom, se eu vou fazer esse cálculo, eu vou comer então só um bife por dia, tá tudo bem? Não, a gente tamanho? precisa de muita proteína. Ó, a última vez que eu li, posso estar enganado, um filé de frango de mais ou menos 100 gramas, se eu não me engano, tem 30 gramas de proteína. Isso, ao redor de 30 gramas. E a gente precisa de... Tipo, Muito mais, Tá muito estudando. mais. A gente precisa de muita proteína diária, então tem que fazer uma divisão. Por exemplo, o ovo é um alimento que tem bastante proteína, mas se você for colocar na ponta do lápis, você precisa comer muito ovo para alcançar a proteína. Então, você vai escolhendo aí os alimentos direitinho que tem proteína. Exatamente. E cuida até da flacidez do rosto, gente. Você viu? E chamando a atenção, Bruno, porque a mulher geralmente come menos em quantidade que o homem. Então, às vezes eu percebi que ela não atingia a quantidade de proteína porque ela come pouco, às vezes come menos mesmo. Às vezes está em dieta, está sempre querendo emagrecer. Sempre querendo, né? Agora me diz uma coisa, você falou da radiofrequência, falou do Renúvel. O Renúvel você faz no momento da cirurgia e a radiofrequência é um tratamento depois? Na realidade, o Renúvel ele é uma radiofrequência que a gente acaba usando. Ele faz uma energia que cria o jato de plasma, que é o quarto estado da matéria ali, que faz essa retração. Na hora da cirurgia? Logo depois da lipoaspiração, Mas ali na mesmo, hora da com o cirurgia. paciente Então você faz por baixo da pele. Por baixo da pele. Como se Então você ele é mais fizesse assim, ela efetivo. cola de Exatamente, volta. exatamente. É exatamente isso. Ele vem descarregando aquela energia e dando uma pega melhor, né? Colando mais a pele. Logo depois, geralmente a gente faz
uma lipoaspiração associada, né? Essa coisa de cuidar do corpo, né? A gente se preocupar em perder peso, inclusive até nesse sentido a gente precisa se preocupar, porque quando a gente faz uma dieta muito maluca, dieta da lua, né? Que você deixa de comer, você emagrece muito rápido, eu acredito que isso prejudica ainda mais a flacidez, porque imagina, você tá cheinho, de repente você seca, e aí, querendo ou não, que a gente tá falando aqui, a pele cai. Então até nesse sentido é importante você fazer as coisas com calma, porque também dieta maluca é difícil de você sustentar ela por um bom tempo. Então até nisso tem que cuidar. É igual essa questão também das pessoas que fazem bariátrica, né? Sim, tem casos que realmente frequente. Não tem o que fazer, é só na cirurgia, né? Se tiver uma grande perda de peso, né, seja por dieta, seja pela bariátrica, geralmente acaba indo para a cirurgia plástica mesmo, retirada de pele. Entendi. Tem algum procedimento que é mais comum, assim, de as pessoas procurarem e falar, esse é o que top 1 aqui, do que as pessoas mais querem fazer? Geralmente a lipoaspiração em si. É o top 1, junto para mulher, junto com plástica de mama também, para mulher, muito procurado. Muito procurado. Incomoda muito. E flacidez de braço, você já fez algum procedimento? Sim, então a flacidez é o que eu falei, se ela for leve, você consegue com a lipoaspiração e a tecnologia conseguir um bom resultado. Agora tem casos, por exemplo, pós-bariátrico, perdeu muito peso, ficou aquela pele totalmente pendurada. Aí a cirurgia plástica não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Jeito. E hoje os tratamentos mais indicados, né, no caso se você for fazer a cirurgia plástica para a flacidez, é o Renuvium, que é a radiofrequência também. Mas as pessoas que, por exemplo, não querem fazer cirurgia plástica, querem fazer um tratamento estético à parte. Além da alimentação, talvez de uma atividade física, existe alguma coisa que dê para se tomar para ajudar com o colágeno e algum outro tratamento em alguma clínica que dê para fazer para ajudar também? Sim, sim, Kelly. Há tratamentos para vocês, por exemplo, para flacidez. Bioestimulador de colágeno. Aí há uma gama de produtos que a gente consegue usar para você conseguir fazer o estímulo do colágeno localmente, por região. E há outros tratamentos, por exemplo, questão de reposição hormonal. Tem gente que às vezes tem deficiência hormonal, vai precisar de uma reposição, e isso acaba melhorando a pele também. E aí eu acho que daí a alimentação, como a gente falou, mas localmente de procedimento, bioestimulador de colágeno e também tratamentos, daí tem tratamentos estéticos, né, de massagens, tem alguns tipos de protocolos que também para flacidez. O doutor, sabe o que eu queria saber? A gente sabe que pelo menos metade da população das mulheres aí acho que tem um sonho de fazer a lipoaspiração. Elas precisam de uma preparação, sei lá, um pré-operatório, se é que a gente pode dizer assim, ou ela chega de qualquer jeito e aí você encara, precisa perder tantos quilos. Como é que é esse pré-operatório? Então, existe sim, Bruno. A gente vai primeiro ver se ela não está muito acima do peso. Então a gente sabe que a lipoaspiração, se a pessoa estiver exageradamente acima do peso, a gente vai pedir para emagrecer um pouco primeiro, porque a lipoaspiração basicamente ela vai tirar a gordura, em maior ou menor grau, de áreas de gordura localizada. Então é onde você vai ter o melhor resultado. Então primeiro a gente avalia, vê a questão de altura, peso, como você falou, vê as áreas onde tem aquela gordurinha que está sobrando, aquela gordurinha que está no lugar errado, né, Kelly? E aí a gente faz, por exemplo, a proposta da lipoaspiração, vamos fazer, aí sim começam exames pré-operatórios, tem que estar sadia, tem que estar tudo bem controladinho. Uma pergunta muito frequente, tenho diabetes, pressão alta, posso fazer? Pode sim fazer, desde que você faça seus exames, tenha a liberação dos seus médicos para poder fazer a cirurgia plástica. Gente, é importante ter conhecimento antes de correr atrás dessas cirurgias, porque conhecimento é tudo. A gente quer te agradecer, doutor, pela sua presença. As pessoas que querem procurar pela sua clínica, para consumir informação nas suas redes sociais, como é que elas te encontram? Então, quem quiser, eu tenho um Instagram totalmente informativo, que é @drpresper, então só seguir, ele é basicamente informativo. Eu falo muito disso que a gente conversou hoje, muito mais de cirurgia plástica, basicamente. Então acho que me seguir lá, e lá tem os contatos, se quiser, né, entrar em contato diretamente, pode mandar direct ou ligar para mim, que tem tudo lá certinho. É isso. Que bom, amanhã estará recebendo uma ligação de Kelly Cristina Lima. E gratidão pelo convite, né, poder estar aqui para compartilhar um pouco do que eu amo fazer, que é a cirurgia plástica. Não, a gente aqui agradece, olha, levar informação pro pessoal de casa. Chega aqui, Doutor Presper! Senta aqui com a gente. Ó, doutor, por enquanto ainda não vou precisar fazer nenhum tipo de cirurgia para poder tirar placidez, porque eu estou mas nessa aí, intacto. Você que quer colocar o tanquinho, ele faz lipo também. Faz? Né? Ô, meu amigo! Tamo junto. É mesmo? Tem lipo, viu?
alta lipoaspiração, definição, agora já tem bastante coisa. Amanhã eu tô lá na tua clínica. Vamos Vai junto. ser ligações amanhã, várias ligações amanhã. É isso Doutor, aí. muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito Volte obrigado mais a vocês. vezes. Pra Voltarei sim. poder ensinar mais coisas pra gente, viu? Fechou. certeza. Muito Obrigado. obrigada.